Estamos de volta para o sexto e último bloco da sabatina com o candidato ao governo de São Paulo, Fábio Feldman, do Partido Verde. Neste sexto bloco, nós iremos a 15 minutos. Chegando aos 13 minutos, eu vou indicar ao candidato que ele tem 2 minutos para as considerações finais. Neste sexto bloco, perguntas gerais e considerações finais. A gente começa com Edson Arantes. Candidato, as queimadas de cana-de-açúcar e pastagens constituem um problema para a população em nossa região. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer para reduzir esse problema? Olha, é uma ótima oportunidade, Edson. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente, nós fizemos um pacto com o setor que seria dar um prazo de finalização das queimadas. Isso foi em 97, seriam 7 anos para a área plana e 12 anos para a área inclinada, pois veio uma legislação da Assembleia Legislativa que prolongou ad infinitum esse prazo. Eu acho que as queimadas dos canaviais têm uma solução a curto prazo, porque ao invés de você queimar, você pode gerar, com o bagaço de cana e com a palha, você pode gerar energia, o que nós chamamos de cogeração. Para você ter ideia, se nós usarmos o bagaço de cana, se nós usarmos a palha, nós podemos gerar energia equivalente a 2,5 vezes a Belo Monte. Portanto, eu acho que defendo a cogeração, a utilização desta biomassa para gerar bioeletricidade. Acho que isso é muito importante, quer dizer, é uma energia do futuro e acho que ela é viável. Em relação às áreas inclinadas, em que a máquina não pode entrar, eu defendo, inclusive, que você faça a recuperação da Mata Atlântica e crie corredores ecológicos, inclusive gerando crédito de carbono. Quer dizer, o estado de São Paulo, Gerson, pode se transformar num grande exportador de crédito de carbono, e com isso nós podemos recuperar esse bioma tão importante que é o bioma da Mata Atlântica, aproveitando as áreas inclinadas, gerando renda para o produtor rural e preservando o meio ambiente, que eu acho que é muito importante. A questão mais difícil, no caso da queimada da cana-de-açúcar, é o desemprego gerado, já que a cana verde tem que praticamente, necessariamente, ser colhida via mecânica? Olha, isso que eu... Quer dizer, se naquele momento em que nós fixamos um prazo, foi um decreto assinado pelo governador Mário Covas, se naquele momento esse decreto tivesse sido assinado, você poderia fazer a capacitação dessa mão de obra que colhe a cana, inclusive em condições muito precárias, e prepará-los para exercer outras atividades. Eu acho que a mecanização é irreversível, eu acho que ela traz benefícios. E acho que o papel do Estado, do governo do Estado, é capacitar esta mão de obra para que ela possa ser reinserida na economia da bioeletricidade ou em outras economias. Se nós tivéssemos feito isso há 10, 12 anos atrás, nós não estaríamos submetendo grande parte da população do interior de São Paulo, aqui em Franca, aos problemas dos canaviais, de queima dos canaviais, que geram um grave problema de saúde pública. Existe uma outra questão ambiental que afeta parte significativa da região, que é a questão da legislação que protege os mananciais, mas que é aplicada também no caso de represas artificiais. Aqui você tem uma longa represa, a represa de Jaguara, onde você tem um potencial turístico imenso, centenas de ranchos construídos, que funcionam como área de lazer, e alguns projetos turísticos engavetados por conta da dificuldade de respeitar os limites fixados para a proteção dos mananciais. O senhor vê possibilidade de revisão dessa legislação no caso dessas áreas que foram inundadas, ou o senhor acha que a proteção vem em primeiro lugar e não há alternativa? Olha, Correia, eu defendo o desenvolvimento sustentável. Isso significa que eu defendo que você possa gerar atividades econômicas que conservem o meio ambiente e gerem renda para a população. Quer dizer, eu acho que o que você está me colocando é a possibilidade de turismo gerando renda. O turismo é muito importante, eu defendo o turismo, que é a atividade econômica que mais cresce no mundo e mais gera postos de trabalho. Portanto, eu acho que a minha opinião em relação a isso é que nós temos toda a condição de trabalhar com a vocação que esses reservatórios trazem. Então, não vejo problema. O que existe muitas vezes é que, eventualmente, você tem certas situações de ilegalidade que têm que ser corrigidas dentro da lei. Mas eu defendo vocação turística, inclusive porque isso permitiria, inclusive, a manutenção
da qualidade desses reservatórios. Quer dizer, esses reservatórios podem ser utilizados para vários usos, pesca, turismo, eventualmente até preparar jovens carentes para atividades náuticas nessas reservas. Então, eu tenho uma posição muito aberta em relação a isso. Candidato, no estado de São Paulo, recentemente foram criadas leis que limitam as liberdades individuais, como a lei antifumo, que proíbe o cidadão de fumar em locais de aglomeração, a bem da saúde pública. Qual a posição do senhor a respeito? Olha, eu sou absolutamente favorável a essa lei. Eu acho que, quando você me fala, Fernanda, que afeta a liberdade dos outros, se eu estou ao lado de um fumante e me torno um fumante passivo, ele está afetando a minha liberdade de respirar um ar limpo. Então, eu defendo claramente. Acho que essa legislação é importante, inclusive ela segue a legislação de outros países. Hoje você vai para alguns países que não é permitido fumar em recinto público. Eu defendo isso. Aliás, eu tenho uma posição em relação ao tabaco, à indústria do tabaco, muito clara há muitos anos. Quer dizer, eu acho que nós temos que estimular as pessoas a deixarem de fumar, porque comprovadamente o cigarro causa mal à saúde, causa câncer de pulmão e outras modalidades de câncer. Então eu sou favorável a essa lei, até acho que o Serra, como governador, acertou em cheio em relação a essa legislação e estou reconhecendo isso de um candidato que não é meu candidato à presidência da República. Acho que ele foi corajoso em relação a essa legislação, que aliás está sendo replicada em praticamente todos os estados brasileiros. Candidato, o senhor fala em incentivar a economia criativa, fala em incentivar a inovação nas indústrias e empresas com uma visão mais moderna. Mas tudo isso é muito abstrato. O que de concreto o senhor propõe para que haja uma modernização nas empresas do Estado e a ampliação da exportação de bens de consumo e de capital? Olha, eu reconheço que, Edson, que economia criativa é um termo muito pouco conhecido no Brasil. Mas eu quero dizer que a economia criativa, por exemplo, na Inglaterra, é fundamental. A partir da década de 90, quando a Inglaterra perdeu grande parte das suas manufaturas que foram transferidas para a Ásia, a solução encontrada para a economia da Inglaterra foi a chamada economia criativa, que são a economia baseada em criatividade, como você falou, inovação, quer dizer, em software, em desenho de animação, em videogames e em moda. Inclusive aqui em Franca eu acho que isso faz muito sentido. Quer dizer, o que diferencia, o que garante que você coloque no mercado o calçado de Franca é que esse calçado, na minha opinião, ele atenda uma tendência de moda e que ele seja inovador em relação a isso. Então, quando eu proponho economia criativa, eu proponho exatamente que você comece a direcionar São Paulo para que ele entre nessas novas áreas. Quero insistir, São Paulo terá dificuldade de competir com a China. Quer dizer, e se nós não agregarmos criatividade e inovação nas empresas e nas economias que já existem, essas economias não vão competir. E estou propondo gerar novas economias. Eu acho que eu já falei aqui, mas, por exemplo, por que eu tenho que formar apenas torneiro mecânicos nas FATECs e ETECs? Por que eu não posso formar um menino para ser um desenhista de animação? Por que eu não posso formar um menino desses para que ele possa ser um produtor de videogame? Porque se você verificar quanto isso representa em algumas economias, os valores são absolutamente fantásticos. Esse é o mundo do século XXI.